Taiwan é um dos países mais pró-Japão do mundo, um lugar com forte influência japonesa, onde as pessoas realmente amam a cultura do Japão. Eles se dão bem política e economicamente, mesmo tendo passado por uma dura colonização japonesa durante 50 anos. Eu sou o Naka, este é o Japatonic, e hoje vamos falar sobre a colonização japonesa em Taiwan em um vídeo super interessante. O fato é que, em 1895, o Japão venceu a guerra contra a China. Embora Taiwan estivesse sob domínio do Império Qing, ao perder a guerra, a administração Qing deixou a ilha. Os taiwaneses pensaram: ah, beleza, os Qing foram embora, agora somos independentes. Eles chegaram a dizer: pronto, este é o nosso país, e acabou. Mas não. O Japão disse: ganhamos, agora nos entreguem Taiwan. Houve resistência. Alguns taiwaneses lutaram contra o exército imperial japonês, mas não era uma força militar muito forte. Por isso, o Japão levou cerca de 6 meses para assumir o controle total da ilha de Taiwan. Na época, o Japão estava se tornando um país colonizador. Queria se expandir, e Taiwan seria aquilo que chamariam de sua primeira colônia modelo. E, sendo uma colônia modelo, isso significava que o Japão deu a Taiwan infraestrutura, hospitais, escolas e modernização. Trens como este aqui, em uma vila chamada Jifen. Jifen significa 10 partes, porque originalmente viviam aqui apenas 10 famílias. E tudo o que ganhavam trabalhando, essas famílias dividiam entre si. Mas, como era uma região com carvão, os japoneses instalaram trilhos para trens de carga, trouxeram muitos trabalhadores, e isso virou uma vila de mineração. Veja, ainda não é uma metrópole, continua sendo uma vila, mas já não tinha só 10 famílias. Passou a ter, sei lá, centenas, talvez milhares de moradores. Muita gente acabou vindo para cá. Além disso, houve uma assimilação gradual. Sim, obviamente, no começo houve mortes, houve doutrinação, mas a situação não foi tão grave quanto na China e na Coreia. O motivo, explicando de forma simples e direta, é que Taiwan apresentou muito pouca resistência. Então foi, entre aspas, fácil. Eles já estavam meio que submetidos. Assim, não foi necessário recorrer a tanta violência. Por outro lado, na Coreia e na China, como houve muita resistência, o sofrimento foi muito maior. Veja, aqui também houve exploração, houve mulheres de conforto, houve um pouco de tudo o que ocorreu na Coreia e na China, mas em níveis muito mais baixos. Depois de 35 anos de colonização, o Japão estabeleceu como regra que, nas escolas, só se ensinasse japonês. Ou seja, por volta de 1930. Demoraram 35 anos para fazer isso. Embora a colonização na China e na Coreia tenha sido bem mais curta, no caso dos coreanos, por exemplo, as mudanças aconteceram quase da noite para o dia. China e Coreia não tiveram tempo de assimilar nada. Já os taiwaneses tiveram. E o controle ali foi mais administrativo e policial, menos militar. Se o Japão queria algo de Taiwan, simplesmente tomava, porque essa era a lógica do Império Nipônico sempre que possível. O objetivo era educar seus novos cachorrinhos. Taiwan foi um verdadeiro experimento de colonização, porque eles realmente queriam transformar a ilha em mais uma província ou prefeitura do Japão. Esse era o objetivo. Além disso, houve até taiwaneses que lutaram na Segunda Guerra Mundial como japoneses, o que se tornou bem complicado quando a guerra acabou. Porque eles meio que estavam identificados como japoneses? Oficialmente eram japoneses, mas não tinham nacionalidade japonesa. Foi uma situação estranha na época. Aliás, nesta cidade você pode soltar balõezinhos de papel. As pessoas fazem pedidos neles, e cada cor representa um tipo de desejo. Por exemplo, o amarelo é para dinheiro e o rosa para felicidade. É, na verdade, um lugar bem pequeno. Os trilhos ficam ali, tem uma quadra aqui e outra do lado. É legal quando o trem passa, e aqui perto também tem umas cachoeiras. Inclusive, quando vim aqui há 2 anos, eu já tinha passado por este lugar. E eu não curtia muito essa ideia de soltar os balõezinhos, porque depois, andando por aí, você vê vários deles jogados pelo chão. Mas tudo bem,
Dizem que o pessoal da região se encarrega de recolher, e de vez em quando dá para ver gente juntando os restos. E existe uma compensação monetária de 10 dólares taiwaneses por cada pedaço de papel reciclado. Porque não tem só papel, também tem um pouco de alumínio e metal para sustentar o fogo. Aliás, da última vez que vim, passei e vi alguns que chegavam a pegar fogo a uns 20 metros de altura. E o seu desejo durava, literalmente, 30 segundos. Mas tudo bem. E o prato mais famoso desta cidade é a asinha de frango recheada com arroz. É bom. Eu comi antes. Comi há pouco. Agora mesmo. Não é nada de outro mundo. Mas é bem gostoso. É curioso porque é uma asinha de frango que eles desossam e depois colocam arroz dentro. Olhem. O guia me contou que este lugar é atendido por uma vovozinha que tem quase 100 anos, que faz massagem ou lê as mãos. Não lembro exatamente o que era, mas me disseram que havia uma lojinha de uma senhora que tinha a bandeira do Japão, porque era, digamos, uma senhora pró-Japão. Ou seja, era uma pessoa orgulhosa, com identidade japonesa, mas nascida em Taiwan. Em 1930 ocorreu o chamado Massacre de Musha. As pessoas que mais sofreram durante a colonização japonesa foram os aborígenes, os povos nativos de Taiwan. E havia uma tribo chamada Siddiq. Em um dia de 1930, durante um casamento, por causa de uma briga envolvendo álcool, um policial japonês agrediu o filho de Mona Rudal, que era o líder Siddiq. E isso, só esse golpe, foi a gota d'água. Eles já sofriam discriminação, maus tratos e eram forçados a fazer trabalhos muito mal pagos. E isso levou cerca de 300 Siddiques a atacarem uma escola exclusiva para japoneses, onde, justamente no dia, estava acontecendo um evento esportivo escolar. Provavelmente o que se chama Undokai. Eles mataram 134 japoneses, entre homens, mulheres e até crianças do ensino fundamental. 134 pessoas. Qual foi o resultado? 1000 Siddiques foram assassinados como retaliação por causa desse massacre. Além disso, Mona Rudal se suicidou para não ser capturado. Existe até um filme de 2011 baseado nessa história, chamado Guerreiros do Arco-Íris. Eu, na verdade, não assisti, porque realmente não consegui encontrar. Se vocês encontrarem, deve ser bom, ainda mais conhecendo o contexto histórico. É interessante ouvir essas histórias. Hoje, Mona Rudal é considerado um herói nacional por ser um símbolo de resistência à colonização em tempos tão difíceis. Especialmente para um grupo que estava extremamente marginalizado e discriminado. Que paisagem linda! Em 1880, neste vilarejo chamado Jofen, encontraram ouro. E, claro, 15 anos depois, quando os japoneses chegaram, exploraram a mineração dali ao máximo. Veja, Jofen. Assim como Shifen, o vilarejo anterior, significa 9 partes, porque eram 9 famílias que desciam das montanhas para comprar alguma coisa. Por exemplo, não sei, papel higiênico. E a um deles comprava 9 e precisava dividir em 9 partes. Por isso se chama 9 partes. Jofen, das 9 famílias originais. Com o tempo, acabou virando um povoado bem grande. O problema é que os trabalhadores daqui foram muito explorados. E muitos deles, dizem, vieram até de forma forçada. O pagamento era baixíssimo e as condições de trabalho eram péssimas. Ou seja, era muito perigoso trabalhar nesta região. Não era escravidão porque, bem ao lado, na montanha vizinha, havia uma mina de ouro onde aí sim existia escravidão, já que quem trabalhava ali eram prisioneiros de guerra. Daquele lado existe o chamado Museu da Memória, dedicado à escravidão das pessoas que trabalharam naquela mina. Mas, por outro lado, aqui existe também um certo orgulho pela identidade local. Não para glorificar o imperialismo, mas sim um orgulho operário, acima de tudo. Se não fosse pela mineração, este povoado não seria o que é hoje. E as paisagens por aqui são realmente lindas. Foi justamente aqui que eu vim há 2 anos, na lua de mel.
e ficamos 2 noites em um hotel. Esse hotel ficava neste povoado com paisagens maravilhosas. Na verdade, 1 noite teria sido suficiente. 2 acabou sendo demais. Mas o lugar é extremamente bonito. Sério, é muito, muito lindo. Esta é a vista mais famosa da vila, que é uma casa de chá. Dizem que a viagem de Chihiro teria sido inspirada neste lugar. Mas, na verdade, um programa de TV entrevistou Hayao Miyazaki e falou: "Uau, que bom que você se inspirou em Yufen para o filme." E o Miyazaki respondeu: "Desculpe, mas não sei de que lugar vocês estão falando. Sinto muito, mas não me é familiar." Ou seja, total apropriação. Veja, há muitos lugares que dizem inspirado em A Viagem de Chihiro. Mas, na realidade, A Viagem de Chihiro é simplesmente arquitetura asiática. Super explorada, só isso. Não é que tenha sido baseada em um lugar específico do Japão, até porque lá também existem, pelo menos, 2 locais, um onsen e algum outro lugar que dizem ser inspiração para A Viagem de Chihiro, e por aí vai. Lindo, muito bonito mesmo este lugar. E na verdade, a cidade é até bem grandinha. Não é tão pequena quanto parece. Dá pra ver que muita gente acabou vindo morar aqui. E tem mais. Entre 1920 e 1930, esta cidade aqui tinha cinema, bares, bordéis, casas de chá. Havia muita atividade urbana na região, mas quando o ouro e o cobre acabaram, lá pelos anos 70, já depois da saída dos japoneses, o lugar virou praticamente uma cidade fantasma. De repente, não havia mais nenhuma atividade, porque todo o trabalho de mineração tinha simplesmente acabado. Foi só nos anos 90 que redescobriram o lugar como um destino turístico. E como destino turístico, fez muito sucesso, porque é uma cidade cheia de lojinhas e com vistas maravilhosas. E do centro de Taipei até aqui são mais ou menos 1 hora, talvez até um pouco menos, de ônibus. E todo este lugar foi fundamental para o Japão na Segunda Guerra Mundial, porque a quantidade de ouro e cobre extraída aqui contribuiu demais para a economia de guerra. O Japão, na verdade, só conseguiu chegar onde chegou graças, em grande parte, à mineração que havia nestas montanhas. É super labiríntico e confuso aqui. A noite é lindo também. À noite acendem as luzes, e as áreas com vista mudam completamente. Fica muito bonito. Agora, não sei como funcionam os endereços aqui para você receber correspondência. É complicado, mas ao mesmo tempo é bom porque tem essa mistura de zona turística com autenticidade de vila. Você anda meia quadra e já está numa vilazinha de verdade. Quanto é? Vamos ver o tofu fedido. Eu experimentei há 2 anos. Quer dizer, mais. Vamos lá para dentro. Passei por isso há 2 anos, comprando em uma barraca de rua. E realmente, isso cheira mal. Cheira a esgoto mesmo. Eu achava que alguns bairros de Taipei cheiravam a esgoto, mas não, a cidade é limpa. O que cheirava mal era essa comida, mas os taiwaneses adoram. Então eu pensei, beleza, tenho que experimentar. Não, isso é realmente ruim. Não, isso realmente cheira a esgoto. Não! A gente deixa o resto e joga fora. Como não é um carrinho de rua, será que eu deveria dar uma segunda chance? Para ser sincero, este aqui não tem gosto algum. O tofu por si só tem pouco sabor. Quando temperado, até pode destacar alguma coisa, mas este aqui praticamente não tem gosto. É um tofu normal. Eu achei que teria um sabor mais forte, mas o daqui é comestível. A verdade é que cheira menos mal do que há 2 anos. Daquela vez, a entrada da vila cheirava muito. Tudo cheirava a tofu fedido. Agora o cheiro é mais fraco.
Talvez o fato de cheirar menos signifique que tem menos sabor, que é menos intenso. Talvez. Vídeos de Taiwan vão ter 2 ou, no mínimo 2, já estão prontos. E acho que hoje vou fazer mais um exclusivo para membros. Como vocês sabem, ao lado do botão de inscrever-se está o botão tornar-se membro. Por R$ 2,50 mensais, vocês têm acesso a um vídeo extra por semana. Para quem não puder, o Japatonic continua igual. Toda segunda à noite tem vídeo novo. O negócio dos membros é só um extra. Em 1945, o Japão perde a guerra. E o que isso causa? Que o país nipônico tenha que devolver todas as terras conquistadas, incluindo, obviamente, Taiwan. Dos 350 mil cidadãos japoneses que viviam em Taiwan, todos foram repatriados, o que representava cerca de 6% da população. E nesse momento, quando o Japão se retira, a China era governada pela República da China, ou seja, a República da China de Chiang Kai-shek, a nacionalista, não a comunista. Como contamos no vídeo anterior, essa ilha passa então a ser governada pelo Kuomintang. Mas Chiang Kai-shek ainda não estava estabelecido em Taiwan. Ele estava na China continental. Até 1949, quando Chiang Kai-shek, a República da China, perde para a República Popular da China, certo? A China de Mao Tse-tung. E é aí que Chiang Kai-shek vem, de fato, para se estabelecer na ilha de Taiwan. Quando Chiang Kai-shek chegou a Taiwan, os taiwaneses o esperavam como um salvador, um libertador. Esperavam mais autonomia, mais democracia ou algo assim, qualquer coisa que um país capitalista pudesse trazer, né? Mas o que eles encontraram foi um sistema militarizado e autoritário, no qual o idioma japonês foi proibido. Agora os taiwaneses tinham que aprender mandarim, que é o idioma da China continental, sendo que, antes da invasão japonesa, Taiwan falava taiwanês. A escrita é a mesma do mandarim, mas a fonética é completamente diferente. É como um dialeto do chinês, basicamente. E também havia vários outros dialetos das tribos nativas. Enfim, a questão dos idiomas aqui sempre foi muito complicada. Na verdade, sempre foi algo extremamente complexo neste país. Taiwan nunca conseguiu ter um idioma único, definido, que fosse falado por todos no país inteiro. Estou no Parque da Paz, também chamado Parque da Paz 228. Esse nome vem de fevereiro 28, como contei no vídeo anterior, sobre o que ocorreu em 28 de fevereiro de 47. Nesse dia, alguns militares espancaram uma idosa que vendia cigarros de contrabando e confiscaram a mercadoria com a qual ela sobrevivia. E como a administração de Chiang era vista como muito corrupta e ineficiente, as pessoas percebiam que, no pouco tempo em que ele estava em Taiwan, as coisas estavam piorando bastante. Isso foi a gota d'água. Como aconteceu em um espaço público, as pessoas se revoltaram. Mas é uma longa história. Começa com esse pequeno episódio e termina com 20 mil taiwaneses assassinados pelos militares de Chiang Kai-shek. A paz que existe neste país hoje é impressionante. Um morador de rua dormindo no palco do anfiteatro. Uma senhora tomando chá no assento do anfiteatro. É assim, é um país muito seguro. Aqui as pessoas normalmente não roubam. A única coisa é que os taxistas ficam com algumas moedinhas a mais. Ah, bom. Eles não estão te enganando nem cobrando o dobro. Ontem, por exemplo, ficaram com um troco maior porque confundi uma moeda. E eles só disseram, ok, obrigado. E o de hoje tinha que me dar $5 taiwaneses de troco, mas só disse obrigado. Dessa vez eu nem liguei, porque $5 taiwaneses são centavos. Não me incomodou. E muitas motos. Tem motos por toda parte neste país. E muito estacionamento de motocicletas também. Pouca gente de bicicleta, isso sim. Bom, outra coisa que os japoneses fizeram com Taiwan quando invadiram o país é que em Taiwan se praticam basicamente duas religiões, o budismo e o taoísmo. Já no Japão, as religiões principais são o budismo e o shintoísmo. Ou seja, com o budismo não havia problema, porque isso era comum entre os dois países. Mas eles não gostavam do taoísmo, que vinha da China continental. Então, o que eles fizeram? Eles destruíram todos os templos taoístas.
E como faziam para reconhecer, já que as duas religiões eram parecidas em termos de arquitetura? Bem, o taoísmo se caracteriza por ter figuras sagradas com barbas muito longas, como estas aqui. Mas, por outro lado, no budismo se usam estátuas douradas. Não de ouro, mas douradas. Então, o que muitos templos taoístas fizeram? Colocaram estátuas douradas budistas dentro dos santuários taoístas. Eu achei genial, porque foi muito engenhoso. E realmente é difícil distinguir as diferenças. Assim, ao verem uma estátua dourada, os japoneses achavam que o templo era budista e o local passava pelos controles. E depois daquele incidente de 28 de fevereiro, é quando se impõe a lei marcial. Taiwan sofreu a lei marcial mais longa da história contemporânea do mundo. 30 anos sob lei marcial. E isso fez Taiwan viver décadas de medo, basicamente. Isso gerou um contraste enorme. A época militarizada da República da China versus a época de colonização japonesa. Porque dava para perceber claramente a má administração do Kuomintang, a repressão e o autoritarismo. Quando o Japão, assim como Taiwan, já havia sido invadido décadas antes, o momento de maior sofrimento já tinha passado. E o Japão realmente queria que Taiwan fosse parte do Japão. Por isso, eles doutrinavam da maneira mais positiva possível dentro do que era possível. Dentro dos limites, obviamente. O Japão já estava envolvido com a China, com a Coreia e com a guerra, então Taiwan não era tão militarizada. Ou seja, havia polícia comum, digamos assim. Mas veja, depende muito. Quando o Japão saiu e entrou o Kuomintang, os taiwaneses diziam: saíram os cachorros e chegaram os porcos. Ou seja, estávamos indo de mal a pior. Mas enfim, a lembrança geral do período japonês era de uma administração autoritária, mas eficiente. Um sistema legal claro, educação, valores modernos, ainda que valores japoneses. Isso gerava um enorme problema de identidade. Eram japoneses culturalmente, mas não eram japoneses oficialmente. Fale mandarim! Viva os taiwaneses! E, em contrapartida, sobre a República da China, a comparação era que eles eram violentos, corruptos, ineficientes, injustos e repressivos. Por isso, a opinião geral sobre Chiang Kai-shek é bastante dividida, embora a maioria não tenha gostado dele. O monumento de Chiang Kai-shek, construído por seu filho, é bastante controverso. E eu não sei se muitos taiwaneses realmente vão visitá-lo. Por isso, muitos aqui acham que a época sob o Japão era melhor. Agora, a próxima análise é uma visão pessoal, baseada no que aprendi sobre a história de Taiwan. Veja, da mesma forma que o Japão se tornou aliado dos Estados Unidos depois de perder para os Estados Unidos, o Japão, ao se retirar de Taiwan, não ficaria necessariamente com raiva de Taiwan. Então, que depois da guerra tenha se aliado a Taiwan, sendo Taiwan um território administrado por um sistema capitalista e anticomunista, não havia motivo para deixarem de ser aliados, né? Ou seja, não fomos, mas tudo bem, acho que faz bastante sentido. E é que, veja, hoje em dia já me disseram isso. Por exemplo, meu guia de ontem, ele disse que os taiwaneses amam o Japão. Eles adoram a cultura japonesa, consomem anime, vão a restaurantes japoneses, comem comida japonesa, viajam ao Japão nas férias. Os taiwaneses adoram tudo que vem do Japão. A ponto de onde estamos agora, chamarem de Pequena Shibuya. É uma espécie de irmandade entre bairros. Da mesma forma que há um cruzamento que eles chamam de cruzamento Pequena Shibuya. Algo mais ou menos nesse estilo. Mas uma coisa que achei muito engraçada é que o rival cultural dos taiwaneses seria a Coreia. Como se fosse o país contra o qual eles competem. Da mesma forma que na Argentina, quando a seleção joga contra o Brasil, é como se o país inteiro parasse para assistir. No caso de Taiwan e Coreia, quando eles jogam beisebol um contra o outro, todo mundo para assistir ao jogo. E há inclusive pessoas, uma minoria, mas existe, talvez uma em cada 10 ou 20,
que não consomem produtos coreanos. Ou seja, compram um telefone que não seja Samsung, nem LG, nada disso. Achei isso bem curioso. Porque, historicamente, não há motivo para rivalidade entre os dois países. Além disso, o Japão abastece muito Taiwan, mas muito mesmo. Você vai a um 7-Eleven e metade, ou mais da metade dos produtos que tem lá, são japoneses. Marcas japonesas. E quando você vai a lojas de tecnologia, vê cartazes da Sony, Nikon, Canon. Ou seja, as marcas japonesas também são as que lideram o mercado taiwanês. Vamos! Ao ponto de que eu vim há 2 anos, não tinha ideia de absolutamente nada. E vi que era um país com muita influência japonesa. E depois comecei a pesquisar por que Taiwan tinha tanta influência japonesa. E daí saíram os 2 vídeos sobre Taiwan. Mas, obviamente, a identidade do taiwanês é que ele é taiwanês. Hoje em dia, as pessoas se consideram taiwanesas, não se consideram de forma alguma chinesas. E na sua grande maioria, não se consideram japonesas. Mas veja, muita gente descreve os taiwaneses como chineses, mas com educação japonesa. Ao ver tanta influência e tanta amizade cultural entre Taiwan e o Japão, parece que agora, como que fiquei muito mais interessado no tema da história de Taiwan e me preocupo mais com a situação com a China. Porque, na verdade, é um país muito bonito. Me doeria muito. Na verdade, eu ficaria muito triste se este país fosse tomado pela República Popular da China e que, mais uma vez, tivessem esse problema de identidade. Mas veja, sendo que foi uma nação muito sofrida, na verdade, se algum dia Taiwan realmente conseguisse sua independência e pudesse ter oficialmente seu dia da independência, acho que eu mesmo comemoraria e choraria de alegria. Porque, na verdade, eles merecem, já que a própria sociedade deles reflete o quanto podem se administrar bem sozinhos, não é? Na verdade, eu aproveitei muito investigando e produzindo esses vídeos. Espero que valorizem isso. Lembrem-se da seção de membros. Vocês têm mais vídeos de Taiwan. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, sua família, seu pet e até para o vizinho. Tchau! Na verdade, vejo mais tatuagens, menos gente com cabelo pintado de cores malucas, menos mini saias, eu acho. Um pouco mais de decote, pode ser, embora não tanto. Mesmo assim, as japonesas continuam sendo mais bonitas. Sim, de longe. Embora existam taiwanesas muito bonitas.